havíamos visto como inserir, modificar e excluir informações da base de dados provenientes de transações de 1 e 2 níveis, através de Business Components. Em todos os casos, devíamos carregar a estrutura de dados do Business Component em uma variável e realizar sobre ela a operação desejada, de maneira análoga a como fazíamos com a transação. A diferença entre Business Component de um nível ou 2 apresentou-se apenas em relação ao trabalho com as linhas. Em relação ao primeiro nível, a forma de trabalho é idêntica. Assim, por exemplo, para inserir uma atração, pedíamos memória, atribuíamos valor aos elementos da estrutura e então invocávamos o método insert, que inseria um novo registro na base de dados, se tudo estivesse bem. A variável ficava carregada com os valores atuais da base de dados e em modo update. Para atualizar uma atração, carregávamos primeiro a variável com o método load. Atribuímos o novo valor ao elemento ou elementos que queríamos modificar e então invocávamos o método update para realizar a atualização do registro na base de dados. Se esta for bem sucedida, a variável fica carregada com os valores atuais e em modo update. Por último, para excluir uma atração, a carregávamos na variável com o método load e então invocávamos o método delete, que era o que efetivamente a excluía da base de dados se tudo estivesse bem. A variável fica carregada com os valores que o registro tinha antes de ser excluído e em modo delete. E para inserir, atualizar ou excluir linhas, se o cabeçalho existia, então primeiro carregávamos na variável bc, cabeçalho e linhas, e logo manipulávamos a coleção de linhas. Por exemplo, se o CityTour 2 tem duas linhas, uma para a Torre Eiffel e outra para a Catedral de Notre-Dame, e quiséssemos adicionar uma nova para o Museu do Louvre, modificar a duração da visita à Torre Eiffel e excluir do tour a visita à Notre-Dame, ou seja, inserir, modificar e excluir uma linha, teríamos que trabalhar com a coleção de linhas. Para inserir uma, era necessário solicitar espaço de memória para a variável do tipo Business Component das linhas, que terá seus elementos vazios, atribuir valor aos seus elementos e, em seguida, utilizar o método add de coleções para inserir a variável attraction. Para modificar uma linha, primeiro a obtemos na variável attraction Business Component das linhas, com o método getByKey. Em seguida, simplesmente atualizamos o elemento que nos interessa. E por último, para excluir uma linha, utilizamos o método removeByKey da coleção de linhas da variável CityTour. Depois de ter realizado as três operações sobre as linhas, invocamos o método update, que é o que efetivamente impacta o realizado na variável na base de dados, executando as regras da transação, bem como os controles de integridade referencial. Se for bem sucedida, a variável fica carregada com os valores atuais, incluindo o caso de atributos inferidos e fórmulas, e fica logicamente em modo update. Aqui vemos o código completo do programa, na ordem em que fomos operando com as linhas. É claro que nada nos impede de atualizar também informações do cabeçalho. Neste caso, alteramos o nome do CityTour antes de trabalhar com as linhas. Depois, trabalhamos com as linhas e então fazemos update. Observemos que aqui a ordem não importa. Poderíamos ter modificado o atributo do cabeçalho em qualquer outro momento antes do update. Temos utilizado repetidamente os métodos load para carregar informações existentes em um BC, em combinação com os métodos update ou delete para atualizar ou excluir, e o método insert para inserir. Mas podemos utilizar outras formas. Basta termos claras as diferenças e casos de uso. Por exemplo, o método save nos poupa de especificar a operação de que se trata. Se parece mais com o botão confirm da transação. Vai depender do modo em que se encontra a variável, se tentará inserir ou atualizar.
Se encontra-se em modo Insert, tentará inserir, e se estiver em Update, atualizar. Por exemplo, toda a variável Business Component, definida em um objeto, está em modo Insert, e o mesmo ocorre quando lhe destina um novo espaço de memória com New. Se a variável for carregada com Load, passa imediatamente a estar em modo Update. Depois de realizada alguma operação sobre ela, se for bem sucedida, estará em modo Update se foi inserido ou modificado, e em modo Delete se foi aplicado o método Delete. Então, para saber que operação tentou se realizar ao encontrar este save, devemos conhecer o contexto dessa variável. Em vez disso, com os métodos insert e update, isso não é necessário. Independentemente do modo, vai querer inserir ou atualizar as informações na base de dados. Para conhecer um pouco mais as diferenças entre os diferentes métodos, incluindo como trabalhar com Business Components carregados a partir de Data Providers, te convidamos a ver o vídeo correspondente.